Olá, hoje eu vou falar sobre paralisia do sono, tá? O que é essa paralisia do sono? Para a ciência, para a medicina, paralisia do sono é quando você está dormindo, de repente seu cérebro acorda, está em plena atividade, né? Mas você não consegue piscar, não consegue mexer a boca, não consegue mover nenhum músculo. Por isso que chama paralisia do sono, porque você estava dormindo, seu corpo acorda, seu cérebro acorda, mas você não consegue mexer nada. E isso é um fenômeno que acontece quando a pessoa está com estresse, né? Está com privação de sono, ou toma muitos remédios psicotrópicos, né? Remédios psiquiátricos, está desequilibrada demais emocionalmente. Então, a teoria da ciência, da medicina, diz isso. Isso é apenas uma teoria. E diz também que durante esse fenômeno você tem alucinações. E você acredita nessas alucinações. Tudo não passa de um fenômeno bioquímico do cérebro, né? Inclusive alucinações. Então a medicina diz sobre toda essa teoria, mas ela não justifica nada, não é mesmo? Quando eu estive com privação de sono, com estresse, tomando psicotrópicos, sabe, emocionalmente abalada por várias coisas que aconteciam na minha vida, eu nunca tive paralisia do sono. Nunca tinha experimentado a paralisia do sono. Eu só vim ter a paralisia do sono depois de eu estar bem, depois eu começar a trabalhar a minha mediunidade, a perceber a minha sensibilidade mediúnica, depois que eu comecei a frequentar mais centro espírita, começar a ler as obras da codificação de Allan Kardec, depois que eu comecei a virar o meu olhar para a espiritualidade, aí comecei a ter a paralisia do sono, quase que uma atrás da outra, né? Então, o professor Valdo Vieira, da Conscienciologia, que é contemporâneo de Chico Xavier, ele chamava a paralisia do sono de catalepsia projetiva. E o professor Wagner Borges, que fala muito sobre esses assuntos, ele foi aluno também do Valdo Vieira, né? E ele criou o IPPB, né? Que é o Instituto de Pesquisa Conscienciológica Bioenergética. São duas referências que para mim têm grande peso, tá? São dois médios incríveis, né? Então eu comecei a pesquisar por que estava acontecendo aquilo comigo. Estava tudo bem na minha vida. E aí começou a ter a paralisia do sono, né? Então, comigo foi exatamente assim. Eu tinha 20 anos de idade, era um fim de semana, então eu pude dormir um pouquinho mais. Eu pensei assim, são 8h30 da manhã, eu vou dormir um pouquinho mais, até as 10 e tal. E o céu já estava claro, obviamente, mas o quarto estava bem escurinho, janela, cortina fechada, porta fechada. Mas aí eu levantei, antes disso eu levantei, fui até a cozinha, tomei um copo de água e voltei para a cama. E aí estava tudo escurinho, de repente eu senti muito forte, além de eu sentir uma presença do outro lado da porta, eu escutei, eram duas presenças, né? Eu posso dizer espírito, sim, com certeza, eram dois espíritos do outro lado da porta conversando. Um falava para ele não entrar e o outro falava que ia entrar, né? E esse que falou que queria entrar, eu percebia ele com uma massa muito grande, um volume muito grande, é como se fosse um espírito muito grande. E ele abriu a porta fisicamente, ele conseguiu abrir a porta. E eu, nesse momento, eu estava totalmente paralisada, porque eu queria levantar, eu queria me movimentar, abrir a janela, tudo, abrir tudo, clarear tudo. Mas eu estava totalmente paralisada e o meu olho aqui, ó. Sabe? Um desespero total. E eu sentia o suor descendo. E isso não foi rápido, não, como a teoria da medicina diz que é rápido. Não foi rápido, porque o quarto estava escuro, a porta abriu, a claridade entrou claridade no quarto, ele fechou novamente a porta, esse espírito sentou na minha cama, eu senti perfeitamente ele sentando na minha cama e deitou sobre mim, tentou puxar a minha coberta.
esse momento foi um assédio sexual de um espírito, tá? E meu corpo estava paralisado. Por que estava paralisado? Diante do medo, diante do desconhecido, o seu corpo responde como? Com medo, né? Aí, por que eu estava suando tanto? Porque quando você está com medo, sabe, as glândulas suprarrenais liberam adrenalina, que é o hormônio que faz você fugir ou reagir de alguma forma, luta ou fuga. Mas eu estava paralisada, o medo era tanto e eu ficava escutando ruídos. E esse fenômeno, tá? Porque a ciência diz que é fenômeno e diz que é rápido, para mim, comigo, não foi rápido, porque meu corpo não conseguia me mexer, nem nada, eu não conseguia piscar, mas a minha mente eu entrei. Comecei a fazer o Pai Nosso, a Ave Maria, o Salmo 23, o Salmo 91. Gente, deu tempo de fazer todas essas 4 orações. E não são orações curtas. Pai Nosso, Ave Maria, o Salmo 91 e o Salmo 23. Eu lembro que o Salmo 23 eu fiz 3 vezes. Sabe, o Senhor é meu pastor, o Senhor... e fui, entendeu? Olha quanto tempo demorou. Depois... essa entidade saiu de cima de mim, saiu da minha cama e foi embora. Mesmo depois dessa entidade ter ido embora, eu continuei ainda paralisado por alguns segundos. Depois eu consegui sair do cobertor e abrir tudo e tal. Fui ver, não tinha absolutamente ninguém. Aí eu entrei em pânico durante a paralisia do sono, né, que é a catalepsia projetiva, e depois... aí fui atrás, centro espírita, fui fazer triagem, fiz tratamento de educação mediúnica, fiz tratamento para ser passista, para eu aprender a dar paz em mim mesmo, na minha casa, sabe? Trabalhei em centros espíritas como ajudante, né? Porque eu queria estar dentro de um centro espírita para eu ter uma ajuda, entendeu? Eu trabalhei em centro espírita até para lavar banheiro e tal. Eu não queria saber, só queria estar dentro de centro espírita, perto de pessoas espiritualizadas, para eu me sentir mais protegida. Hoje eu sei que eu não preciso de nada disso, né? Hoje eu sei que basta eu de alguma forma me purificar com a minha reforma íntima para eu me manter bem, para eu manter uma frequência alta, me manter numa frequência boa, para eu vibrar, estar num padrão vibratório de uma frequência boa, porque aí eu vou, sim, com certeza vou continuar tendo a paralisia do sono, mas aí quando acontece essa paralisia do sono, eu já sei que eu tenho que me acalmar. Porque se eu estou vibrando numa frequência boa, eu vou encontrar pessoas boas, espíritos bons. Então, quando acontece, eu me acalmo, eu não entro mais no pânico e no medo, porque agora eu tenho conhecimento, não é mesmo? E aí, quando eu percebo que meu corpo escorregou, a sensação é que eu estou escorregando do meu corpo, mas na verdade, o meu espírito está se emancipando do meu corpo, está se projetando para fora do meu corpo. E aí, com certeza, eu vou ver quem está na minha casa, né? E se eu mantenho, sabe, a reforma íntima, mantenho uma frequência boa, um padrão vibratório bom, com certeza eu vou encontrar espíritos bons. Alguém que quer conversar comigo, de alguma forma, não vai me assustar, eu já estou preparada. Mas na época, quando aconteceu a primeira vez, é pânico e desespero total, sabe? Então, assim, é o que eu digo, a ciência, a medicina está tentando provar isso. Por enquanto ela só tem teoria. Mas nós, espíritas, a gente já viveu isso quantas vezes, a gente já experimentou essa sensação de catalepsia projetiva, de paralisia do sono, quantas vezes for, né? Só que agora eu já não fico tanto tempo paralisada. Quando eu percebo que eu estou paralisada, eu relaxo a minha mente, relaxo, não contrai os músculos, né? Eu relaxo e aí eu me projeto para fora, o meu espírito se emancipa do corpo. E aí que começa a minha projeção astral. Às vezes eu só me projeto para fora do meu corpo e fico dentro da minha casa mesmo, ou às vezes eu saio para fora. Como eu já disse em outro vídeo, eu saí para fora do hall ali, do meu apartamento, e eu vi espíritos entrando dentro dos outros apartamentos, e que não tem nada a ver comigo, eu apenas vi. O que eu fiz? Voltei novamente para o meu corpo,
fiz a minha oração, agradeci pela proteção do meu corpo, agradeci por nada ter acontecido comigo e foi só isso, entendeu? Então, a paralisia do sono é isso, você acorda e não consegue se mexer, você vai sentir pânico, medo danado, e essas alucinações que a ciência diz, não é alucinações, porque você está vendo. Você vê, você escuta, você sente que tem alguém tocando em você, ou sentado na beira da sua cama, ou de pé na frente do seu corpo. E aí você entra em pânico, porque a gente, diante do desconhecido, a gente entra em pânico mesmo. Só depois de muito tempo estudando e tendo várias experiências, eu já sei que é só eu me acalmar e aí eu vou... Meu espírito vai se emancipar do meu corpo, né? Que é a projeção astral, viagem astral. E aí começa uma outra etapa que o meu espírito vai experienciar, né? Vai sair do meu corpo e vai ter contato com outras pessoas ou apenas vai ficar ali, ó, na minha sala ali e eu volto, né? Eu não me permito muito ir para muito longe não, por enquanto, né? A não ser que quando vem meu mentor e mais alguém me leva para algum lugar que é para eu dar passe em alguém, porque isso acontece também, né? Os mentores te chamam, te levam para alguma área mais densa para você dar passe em alguém e você volta. Então isso acontece. A paralisia do sono é uma etapa, tá? Da emancipação da alma, é o início para você se projetar para fora. Então, quando acontecer com você, tenta não entrar em pânico, tá? Você vai ter pânico, sim, mas tenta não ter tanto pânico, e aí vai acontecendo mais de uma, duas, três vezes, e aí você vai já se acostumar com esse fenômeno, né? Que a ciência diz que é um fenômeno, mas ela só tem teoria, e nós espíritas a gente sente mesmo. Por que acontece várias vezes? E por que acontece antes de eu me projetar para fora do meu corpo, né? Então, é isso. Vai acontecer com você algum dia? Quando acontecer, lembre-se, não tenha tanto pânico. Vai dar medo, sim. Talvez na segunda, na terceira você já vai estar mais esperto, tá bom? E é isso. Pesquise o professor Wagner Borges, o professor Valdo Vieira, e aí você vai estar por dentro de muita coisa, tá bom? Tchau, tchau.